E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar agora a respeito das promessas de Deus em nossas vidas. Deus tem promessas para cada um de vocês, para cada um de nós. A gente tem percebido isto por meio do Seminário do Reino, que nós somos eleitos do Senhor. E nós sendo eleitos do Senhor, automaticamente Deus já tem um projeto, Deus já tem um plano, Deus já tem um propósito de vida para cada um de nós, porque tudo isso Ele tem escrito no seu livro. Todos os dias já estão contados no seu livro, Salmo capítulo 139. E a Bíblia também fala lá em Eclesiastes, no capítulo 3, que para tudo tem um tempo determinado por Deus debaixo do sol. Tudo tem um tempo. Hoje nós estamos vivenciando, falo hoje o pessoal aqui que nos conhece do canal, nós estamos vivendo um momento aqui que faz parte da promessa de Deus em nossas vidas. O Senhor nos prometeu, desde a minha infância, que Ele iria me levar para missões, que Ele iria me levar para ser um missionário. Eu queria adiantar essa promessa de qualquer jeito. Eu queria que essa promessa fosse na semana passada, fosse para o dia seguinte. Só que não era assim que Deus queria que acontecesse. E ainda que tivesse uma promessa, existe uma coisa que se chama tempo. Tempo. Existe um tempo. E é esse processo do tempo que muitas pessoas não querem passar. Elas querem pular etapas do seu tempo. Elas querem pular etapas, né, de fases da vida que são importantes até que ela alcance esse momento, né, de serem, de receberem, não é de serem, não é de receberem essa promessa de Deus. Muito bem. Então vou colocar aqui a minha experiência de vida, tá? Vou colocar aqui minha experiência de vida como um ponto de partida para esse entendimento. Bom, hoje é o meu último, hoje é o meu último dia, é o meu último vídeo que eu estou gravando aqui na cidade de Lages, depois de mais de 5 anos aqui nessa cidade, nesse frio que está fazendo. Eu vou estar voltando para o Rio de Janeiro. E o Senhor, Ele trabalhou profundamente no meu coração aqui nessa cidade. Ele trabalhou o meu caráter, trabalhou minha paciência, corrigiu e corrige ainda os meus erros, me coloca em situações para eu ser provado. Alguns eu erro e eu tenho que pedir perdão e não errar mais. E isso tudo faz parte do processo. Processo esse que, apesar das promessas terem sido feitas em minha vida quando eu tinha 11, 12 anos de idade, período a qual eu me batizei, só vieram a se cumprir, se concretizar nos dias de hoje. Mais de 20 anos depois da promessa é que veio a concretização da promessa. Por quê? Porque Deus precisa moldar o teu caráter. Deus precisa trabalhar você. Deus precisa trabalhar o seu interior. Eu vejo pessoas que às vezes querem serem pastores. Gente, umas coisas aqui que é interessante você saber. Primeiro, eu só tive um único desejo na minha vida, na área ministerial, somente um. E pode ter certeza absoluta que não era ser pastor. O único desejo que eu sempre almejei, que eu sempre sonhei, que eu sempre quis, fiz curso, era de missionário. Isso eu queria, de qualquer forma, ser missionário. Fiz missiologia, fui em congressos de missões, me inscrevi para fazer Padajocum,
Tudo isso no período da minha adolescência, uma parte da juventude. Então, meu sonho era ser missionário de qualquer forma. Eu queria ser missionário. Isso ardia em meu coração. Pastor? Meu negócio era pregar mensagem, ir lá, falar, ensinar e ir embora. Mas cuidar de almas, isso daí era algo que eu vendo na prática, nas congregações onde eu passei, que é dor de cabeça. Ser pastor é dor de cabeça. Mas também é uma honra muito grande e eu sei disso. Deus tem um belo de um galardão para aqueles que deixam de viver a sua vida por causa do outro, tá? De qualquer forma, eu não queria ser pastor em hipótese alguma. Não queria mesmo. Meu negócio era ser missionário. Então, o que acontece? Hoje, Deus, ele ampliou algo que já tinha prometido na minha vida. Porque no fundo, nós sabemos que Deus está restaurando a igreja. Deus ele está restaurando a igreja. Você percebe que existe um processo de restauração? Deus está restaurando. E essa restauração perpassa por mim e por você. Deus está restaurando o ministério dos profetas, Deus está restaurando o ministério de mestres, Deus está restaurando o ministério de professores, de pastores. Deus está restaurando. É o próprio Senhor que está restaurando isso daí. Então eu não posso dizer e falar mal de um ministério que é o próprio Senhor que está levantando e restaurando. Entende? Porque isso está na Bíblia. Eu não posso qualificar todo mundo como cães gulosos, porque senão eu vou ter que qualificar todo mundo como bode. E vou ter que qualificar todo mundo como falso profeta e como falsos mestres. Isso seria uma utopia. Né? Isso seria uma blasfêmia. E então a gente tem que entender que Deus está restaurando. Deus está restaurando. E a restauração não começa comigo. Essa restauração já começou. Onde Deus tem colocado pessoas segundo o coração dele. E eu vejo gente querendo ser YouTube, eu vejo gente querendo, eu quero ser pastor. Quero ser pastor, quero viver do evangelho. Eu quero viver da grana dos irmãos. Vai lá, tenta a sorte. Tenta a sorte, meu irmão. Deus conhece, por exemplo, o meu coração. E Ele sabe que eu sempre gostei de trabalhar. Eu sempre gostei de trabalhar. Eu trabalho desde os 10 anos de idade, se é que você não sabe. Desde que meu pai morreu que eu trabalho. Já trabalhei vendendo pipoca na praça, lá na Praça Zé Garoto, São Gonçalo, carrocinha de pipoca. Eu tinha 10, 11 anos. Já trabalhei vendendo pipoca, já trabalhei vendendo cafezinho na feira, já trabalhei vendendo suco de laranja na rua da feira, no Alcântara. Já trabalhei ajudante de pedreiro, carregando pão para levar 5 e pouca da manhã, 4 e pouca da manhã, acordando para levar pão. Faxineiro, entregador de quentinha, telemarketing, estampador. Né? Eu sempre trabalhei, meu irmão. Sempre trabalhei e eu sempre gostei de trabalhar. Sempre gostei de ver um crachá. Eu tirava foto de crachá para guardar. Eu tenho até hoje todos os meus crachás de onde eu trabalhei, eu tenho guardado com o maior carinho. Eu sempre gostei de trabalhar. Sempre gostei. E até o último momento eu trabalhei, que foi em 2021, setembro de 2021. Foi quando Deus moveu lá os céus e a terra e a pessoa me mandou embora do trabalho. Eu não queria. O pessoal do canal sabia que eu não queria ser mandado embora. Eu estava ali feliz da vida que eu estava trabalhando. Então,
a questão de viver de oferta, para mim, isso está muito bem resolvido na minha vida. Porque eu tenho um currículo para arrumar emprego. Inclusive, vira e mexe me manda e-mail para trabalhar. Eu mostro para o pessoal, fala aqui, ó, tá me chamando para trabalhar. Teve uma vez que, recentemente, eu não falei para os irmãos, eu recebi uma proposta para trabalhar de novo aqui em Lages, no Senac, trabalhar em almoxarifado. Para trabalhar no almoxarife. 3.000 e pouco conto. Segunda a sexta. Só que a gente tem que colocar o seguinte, chegou o tempo, aí é que está a questão, chegou o tempo. Chegou o tempo. Então, a pessoa que quer viver do Evangelho, preste atenção nisso que eu vou te falar. Se você quer viver do Evangelho, você tenha a plena convicção do que você está fazendo. Porque se você fizer isso não sendo o tempo de Deus, você vai passar necessidade. Não é padecer necessidade igual Paulo padeceu por questões de naufrágio, né, de nudez. Isso aí faz parte de missões. Mas o que eu estou dizendo é você passar necessidade por fora do tempo, por desobediência. Uma coisa é você ter um naufrágio porque está fazendo a obra. Outra coisa é você passar por naufrágio por desobediência igual a Jonas. Porque até na necessidade o Senhor supre, como Deus sempre supriu na vida de Paulo. Agora, uma outra coisa é você querer no peito e na marra, eu quero viver do YouTube. Eu quero viver. Eu quase que eu caí nessa, meu irmão. Quase que eu caí nessa, querendo que o canal do YouTube, isso aqui é uma cilada. Se você não vigiar, isso aqui é uma cilada, meu irmão. YouTube, se você não vigiar, é uma cilada. Você se lembra que no final do ano passado e no início do ano, eu estava gravando vídeos quase que todo dia, o tempo inteiro. Manhã era vídeo, tarde era vídeo. Isso estava me consumindo a minha energia. Eu estava indo dormir 3 e pouca da manhã e tendo que acordar 8 e pouca da manhã, dormindo 5 horas por dia. Eu não estava conseguindo meditar na palavra direito. Por quê? Porque tinha que criar conteúdo. Então, o YouTube, se você quer ficar ganhando dinheiro com o YouTube, isso aqui vai fazer de você um escravinho, porque você tem que criar conteúdo todo dia, toda hora, para ficar movimentando o YouTube. Aí eu falei assim, não, pera aí um momento. Para. Eu não quero ficar escravo aqui. Isso aqui, eu não quero fazer disso uma mini empresa. O YouTube para mim vai continuar sendo como sempre foi. Um canal para poder ministrar a palavra e na medida que Deus for colocando no meu coração para eu ministrar, eu faço. Um dia Deus me colocou no meu coração para eu editar um vídeo que eu levei 10 horas fazendo, que é o penúltimo vídeo que eu fiz. Eu fiquei na boa, fazendo com a maior alegria ali, ainda que me cansou bastante a mente, né? E me consumiu, né, a paciência algumas vezes. Mas aí eu fiz com alegria, porque foi Deus que tocou no meu coração de fazer. Eu não fiz algo porque eu tinha que fazer para criar conteúdo, para ter dinheiro no canal. Se eu for por esse lado, aí já era. Eu tenho que colocar na minha cabeça que o YouTube, a qualquer momento, ele pode cair. A qualquer momento. Então, se você fizer as coisas motivadas por dinheiro, tá errado, meu irmão. Tá errado. Eu sei que é difícil a gente querer se dedicar ao ensino e estar trabalhando. Eu passei por isso também. Tem vídeo nossos aqui, está registrado, de pastores dando aula e eu com crachá em frente ao Sesc, né, ali, Senac, trabalhando e fazendo a introdução e depois tendo que voltar para trabalhar. Eu sei como é que é. Tá com o coração dividido entre o trabalho e você tá querendo fazer as coisas do reino. Eu sei que a dedicação para as coisas do reino
sai muito melhor quando você tem esse retorno, porque aí você fica despreocupado. Mas, irmão, não faça as coisas pensando em viés monetário, não, porque isso pode comprometer a tua alma. Você pode deixar de falar a verdade, você pode deixar de fazer a obra por amor e visar dinheiro. Eu tenho que gravar um vídeo hoje, porque esse vídeo vai dar visualização. Eu tenho que gravar isso aqui hoje. Meu irmão, eu quase que eu caí nessa também. Parei. Eu tenho que gravar quando tem que gravar. Agora, se tiver que fazer isso por questões financeiras, Deus está lá, meu irmão. É a mesma coisa. Pastor querer ser pastor para querer se dar bem na vida. O cara seria o túnel para querer se dar bem na vida. Qual é a diferença? Zero diferença. Zero diferença. Então, um pastor viver do Evangelho, meu irmão, ele vive do Evangelho porque Deus chamou. Deus chamou. Agora, um pastor viver do Evangelho porque ele quer se locupletar, ele vai se arrebentar. E geralmente Deus só chama quem não quer. É assim. Eu conheço e eu sei como é que é. Deus chama quem não quer. Deus chama quem não quer sair do trabalho. Deus chama quem está trabalhando. Geralmente é assim. É aquela pessoa que não força a barra. O cara que não força a barra, Deus vai lá e chama. É dessa forma. Geralmente, 99% das vezes é assim. Tá lá... Qual é o nome dele? Gideão. Tá lá Gideão trabalhando, não quer saber de nada, ele tá na dele ali, ele não quer saber de nada. Deus vai lá e chama Gideão, ele não quer saber de nada. Tá lá Jeremias na boa, na dele, tranquilão. Deus vai lá e chama ele. Então, todas as pessoas que querem trabalhar, viver do reino, viver dependendo de ofertas, essa pessoa tem que estar muito bem certa disso. Eu conheço um caso de um pastor, amigo meu de infância, que ele falou, não, eu quero ser pastor, meu negócio é ser pastor, meu negócio é ser pastor. Eu falava assim, cara, devagar com o trem, vai devagar porque vai descarrilhar isso daí. Não, eu quero ser pastor, pastor fulano de tal, pastor fulano de tal. E eu sentia que muitas das vezes ele forçava, sabe? Tá forçando o negócio acontecer, E aí ele foi levantado pastor. Começou a pastorear uma igreja, casado, e ele se viu numa situação que ele teve que parar tudo e voltar a trabalhar. Ué, mas não foi Deus que chamou? Não era a hora? Você entende? Então, assim, muito cuidado com isso. Cuidado com essa questão do seu coração estar nisso daí. Porque você pode se arrepender mais na frente. Se amanhã eu tiver que trabalhar, eu vou feliz da vida. Sabe por quê? Porque eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Eu sempre trabalhei, né? Isso não está no meu coração. Eu não vou tristão, pô, agora eu tenho que acordar cedo para trabalhar. Ai, que droga. Não. Eu vou felizão. Sabe por quê? Porque não é que eu vou felizão porque acabou o ministério. Eu estou dando um exemplo aqui, tá? Paulo, por exemplo, ele não trabalhava. Ele vivia do evangelho, mas quando tinha que trabalhar, ele trabalhava. Ele fazia tenda. Lá na igreja de Tessalônica, ele trabalhou para dar exemplo àqueles irmãos que não gostavam de trabalhar. Por isso que ele fala em 2 Tessalonicenses 3,10. Quem não quiser trabalhar, não coma. Então Paulo ele era assim, ó, eu vivo do evangelho, mas se tiver
que botar a mão na massa, eu coloco a mão na massa. Eu trabalho também. Comigo não tem tempo feio, não. Então é isso. A pessoa, ela quer muitas das vezes, né, que a promessa venha na vida dela, mas ela força a promessa. Ela não deixa Deus moldar o caráter dela. Ela não deixa Deus fazer as coisas na vida dela. Deixa Deus fazer as coisas na sua vida. Não vá por emoção. Não vá por emoção. Faça tudo por meio de testificação, de igreja, de irmãos. Parece que tem igreja, gente. Para isso que tem os irmãos, a congregação, para estar todo mundo orando junto e isso trazer paz a todos. Isso está trazendo paz até a minha mãe. Você imagina? Né? Ela era a defensora número 1 de que eu tinha que não podia ficar vivendo do evangelho, tinha que trabalhar. Hoje ela já está em paz no coração com relação a isso. Ela está aceitando 100%, até Deus colocou paz no coração dela. Mas essa paz, meu irmão, ela só vem quando você está vendo as coisas acontecendo ali ao seu redor. Não vá agindo por emoção, não. Não vá agindo porque você está fugindo de uma situação. Já viu aquela pessoa que quer casar porque quer sair de longe da família, porque não aguenta mais o pai e vai casar? As motivações são todas erradas. Então, se essas motivações estiverem dirigindo o seu coração, vai dar problema. Vai dar problema. Não deixa que o dinheiro, né, venha tomar conta do seu coração. Lembre-se que se você pretende viver do Evangelho, você tem que ter um motivo certo para isso. Qual o motivo certo? Primeiro, você tem esse chamado? Você tem esse chamado? Segundo, é o tempo já desse chamado? Porque uma coisa é você ter o chamado. Eu tive esse chamado com 12 anos. Esperei 20 anos para isso. Você tem esse chamado? É o tempo do chamado? E o segundo, né? O contexto está favorecendo para isso? Porque se for para viver assim, para eu ficar de 5 em 5 minutos pedir ajuda de oferta, aí, meu irmão, não dá. Significa que não está dando certo. Ficar toda hora pedindo oferta, irmão, a situação não está fácil, irmão, a situação não está fácil. Ô, meu irmão, está complicado. Me ajuda aqui. E aí significa o quê? Significa que tudo que não está na hora ainda. Significa que você ainda tem que trabalhar. Né? Ou você quer viver pela fé no peito e na marra. No peito e na marra. Não pode ser no peito e na marra. Tem que ser algo que Deus está te dando guarita para isso. Então, isso é importante desmistificar isso, porque futuramente alguém pode chegar, hoje é dia 20 de abril de 2023, tá? Amanhã a gente vai dar o pontapé inicial no nosso ministério, né? Vou estar chegando lá, a gente vai estar fazendo o que tem que ser feito e isso fique bem claro, esse vídeo fique registrado, né? A minha história de vida é a prova fidedigna de que eu, em hipótese alguma, né, eu estou tentando ficar deitadinho em berço esplêndido. Muito pelo contrário. Né? Não estou indo contra a minha vontade, mas eu posso dizer que eu fiquei ali postergando, né? Empurrando com a barriga para isso acontecer, porque eu não queria. Na verdade, irmãos, todo mundo quer viver tranquilo. A melhor coisa que a pessoa quer ter na vida é o quê? É ter a tua esposa, ter o teu trabalho, ter os teus filhos e viver em paz. Sem gente apurrinhando, né? Sem gente acusando, sem gente fazendo fofoca, né? Sem preocupação, você está ali na sua vida, vivendo a sua vida tranquilo.
Isso é o que todo mundo quer, era o que eu queria. Eu queria ser missionário, eu queria era pregar a palavra, ensinar e voltar para minha igreja e ficar lá debaixo da autoridade dele, ficar ouvindo a palavra, amém, glória a Jesus. E depois ter que fazer aquilo de novo. Só que, quando a gente olha para a Bíblia, e a gente vê por quê que a Bíblia fala que os presbíteros, os pastores têm uma honra maior dedicada à palavra, é porque eles não vivem para si. Eles não vivem para si. Eles vivem em prol do outro. Isso não é fácil de se fazer, irmão. Não é todo mundo que se dispõe a isso. Né? Eu não queria me dispor a isso, não. Sinceramente, se fosse para escolher, né? Sinceramente. Mas eu posso dizer com o apóstolo Paulo, ai de mim, se eu não fizer isso, ai de mim. Então eu tenho que pegar esse chamado com carinho, abraçar esse chamado, né? E fazer com excelência. E aquilo que o Senhor me entregou, entregar para Ele, lá no tribunal de Cristo, com juros. Entregar a Ele com juros. Então, esse chamado, irmão, que Deus ele tem, não é algo que foi feito na barriga, não é um escape. Tem até um primo meu da minha família que ele falou assim, por que você não vai ser pastor? O pastor está ganhando bem. Eu falo, não quero ser pastor. Na época eu falei para ele, jamais pensei em ser pastor, justamente por causa disso daí, ó. O nego ficar falando mal de mim. Eu quero é tranquilidade na minha cabeça. Então vai vir muita pedrada, como já tem vindo. Vai vir pedrada, né? Vai vir calúnia, vai vir gente que quer difamar o ministério. Isso vai aparecer. Todo momento vai estar aparecendo. O importante é que nós estejamos na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, e nós temos uma nuvem de testemunhas que vão estar nos acompanhando 24 horas por dia. Né? Irmãos sérios, que vai estar junto com a gente. Isso é o selo do ministério. O selo do ministério não é eu gravar um vídeo e você não conhecer a minha vida. O selo do ministério é o seu testemunho fora da câmera. Né? E graças a Deus, todos os pastores que eu conheço, né, por mais que possa existir até uma certa divergência teológica, mas eu tenho porta aberta com todo mundo. Né? Graças a Deus por isso. Então, gente, que fique registrado, né? E eu peço a oração de vocês, porque o que vai começar a acontecer vai ser algo grandioso, vai ser algo bonito, vai ser algo lindo. Né? Deus ele vai levar essa palavra, o Evangelho. Tem pessoas na frente para isso, não é só eu, graças a Deus. Eu não almejei isso, eu nem pensava em fazer YouTube. Fiz YouTube por motivações de 2016, né, que foi o próprio até o Luiz que chegou para mim e falou, grava um vídeo no YouTube. Eu vou tentar fazer, vou ver se dá certo, não. Porque o negócio era ficar aqui, né, na minha, eu queria ficar na minha. Só que as coisas não são assim, né. Deus ele tem o seu modo de agir. Gente, não faça as coisas por motivações erradas, por favor. Não faça as coisas por motivações erradas. Não tente agradar as pessoas. Eu já vi muitos pastores caírem porque um membro da igreja que dava oferta lá, sei lá, na época, né? Há 10 anos atrás, há 12, 15 anos atrás, dava oferta de 5 mil, de 6 mil, porque era dono de empresa. Rapidinho colocava como obreiro, colocava como diácono, segurava ele. Não faz isso não, meu irmão. Corrija quando tem que corrigir, fale quando tem que falar. Eu já cheguei, teve pessoas que no nosso canal que quiseram, não de uma forma explícita, né? Mas de uma maneira implícita, querer comprar o nosso ministério, pô.
Ah, eu vou dar para vocês carro, ah, eu vou levar vocês não sei aonde, não sei o quê. Mas não pode ser assim não. Aí queria ser meu chofer. Palhaçada é essa? Ó, fui descartando aos poucos. Aí a pessoa saiu fora. Se eu fosse um camarada que visasse dinheiro, eu ia falar, não, chega aqui, não, vamos dar um jeitinho, né? Aquele jeito pacificador, não, você fica aqui, vai te dar um jeito, vamos tentar agradar a gregos e a troianos. De forma alguma. De forma alguma. Então, a gente ensina o que ensinamos. Doe a quem doer. Né? E a gente não visa dinheiro. E eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo. Né? Nós não temos medo com relação a isso. Porque nós sabemos que Deus é o nosso provedor. E ponto final. Né? Deus é o nosso provedor. A gente tem que pregar a verdade. Né? Então, irmãos, eu creio que é isso. É uma coisa que vai começar bem. Acredito que vai começar bem. Estamos todos numa grande expectativa, alinhados, né, pelo que Deus vai fazer. Vamos estar orando, jejuando, buscando a Deus, adorando juntos, intercedendo juntos, né? E eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai fazer grandes coisas. Ele vai fazer coisas incríveis, né, no nosso meio. O avivamento está chegando, né? A gente sente isso, que o avivamento está vindo. A gente precisa estar preparado. Vai chegar um tempo em que quem é rico vai ter que ficar pobre, né? Quem tem bens não vai ter nenhum bem. Quem vive otimamente, né, financeiramente, não vai viver mais. Por quê? Porque a última semana do Daniel está chegando e vai todo mundo, né, para o deserto. Outros vão ficar na cidade, mas não vai usar marca, então não vai ter como comprar e nem vender. Então não deposite a sua esperança no dinheiro, meu irmão. Não deposite. Não deposite a sua esperança em questões financeiras. A nossa vida é como um vento. Não é como um vento, não. É como uma erva que passando por ela o vento, é como uma planta, uma flor, né, que passando por ela o vento logo se vai. O que é a nossa vida? Né? A nossa vida ela passa no piscar de olhos. E nego fica tentando juntar dinheiro, juntar dinheiro, irmão. Não faz isso não. Tenha o necessário. Essa é a minha oração. É a oração de Salomão. Que eu não possa ser rico para não me esquecer de ti e não venha a ser também uma pessoa que passa necessidade para que as pessoas digam onde está o teu Deus. Né? Então, não acumule dinheiro. Acumular dinheiro para quê? Tenha o necessário. Tenha lá a sua televisãozinha, né? Tenha lá o seu carro para você se locomover, tenha a sua casa para você morar, descansar com a sua família, né? Tenha a sua vida tranquila, mas não deposite a sua esperança nisso não. Não deposite, porque isto é algo que, se você tiver com o coração nisto, isso vai influenciar o teu comportamento. Vai influenciar a tua ansiedade. Porque você não está vendo as coisas chegando, e aí o que você vai fazer? Vai ficar ansioso. O negócio não está vindo, o dinheiro não está chegando, perdi o emprego. Né? Então você tem que estar com a sua mente assim, ó, realmente confiando em Deus, principalmente nesses dias difíceis. Porque nesse tempo todo mundo quer ganhar o teu. Todo mundo quer tirar o teu. Né? Quer fazer o seu pé de meia. Não adianta querer fazer pé de meia, meu irmão. Não adianta. Porque querer fazer pé de meia na altura do campeonato é furada. Na altura do campeonato é furada. É furada. Não tenta fazer o seu pé de meia, não. Né? Jesus falou, viva um dia de cada vez, né? Que
o seu próprio dia tenha o seu mal, ou que o seu mal tenha o seu, ou que esse dia tenha o seu próprio mal. Tá? Então eu não posso juntar dinheiro para comprar um carro, não estou falando isso. Eu estou falando acúmulo de riqueza. Acúmulo de riqueza. Eu tive um caso recentemente. A minha mãe está vendo uma casa aqui para poder morar, que ela vai ficar aqui, ela não vai para o Rio comigo. E o rapaz que vende a casa para ela, ele tem um monte de casa que está querendo vender, né? Quis vender a casa para ela. Ela tem casa em tudo quanto é lugar. Aí ele falou assim, não, eu gosto de comprar. Eu não consigo ficar sem comprar casa. O cara tem mais de 20 casas. É isso que está lá em Atos. Então, vamos entender o seguinte, né? Que a restauração não é só da palavra e nem do poder, mas é do que aconteceu também lá em Atos. O pessoal não estava preocupado, né, com dinheiro, com isso, com aquilo. Isso não pode estar no nosso coração. Isso não pode estar, meu irmão. Né? Nem no meu coração, nem de ninguém. Porque se as motivações forem financeiras, já começou reprovado. Se as motivações forem financeiras, já começou reprovado. Então as motivações não podem ser financeiras. As motivações, elas devem ser para o reino. E aí o Senhor vai acrescentando a cada dia todas as coisas. O próprio Senhor vai acrescentar. Deixa que o Senhor acrescente. Tá? Deixa que o Senhor acrescenta. Então é isso, irmãos. Tá? Ora para que o ministério ele venha a ter essa unção do Senhor. Você faz parte disso. Você também tem a sua semente aí. Você colabora compartilhando os vídeos, comentando, orando. Isso é importante. Tá? Isso é muito importante. Continue, né, com a gente. Essa palavra vai espalhar, essa palavra ela vai crescer, tá? E pode ter certeza disso, né? Que tudo que nós estamos fazendo, meu irmão, não é para ter uma mega igreja grandona. Negativo. Essa não é a nossa motivação. Preste atenção no que eu estou te falando. Motivação. Não é a motivação. Mas se amanhã Deus quiser trazer 500 pessoas, 600 pessoas, 1000 pessoas, a gente terá que ter um local para poder dar guarita a esses irmãos. Terá que ter. Mas preste atenção, esta não é a nossa motivação. Não é. Nós estamos querendo fazer uma coisa simples. Um local, uma casa onde vai ter gente ali se reunindo, onde vai ter gente ali adorando ao Senhor, como já estamos fazendo reuniões nos lares. Reuniões nos lares, que é o que nós já estamos fazendo. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Se amanhã Deus vier e trazer uma multidão de pessoas, eu vou dizer o quê? Não, vai cada um para sua casa, fica me vendo no YouTube. Em hipótese alguma, eu não sou maluco. Mas eu vou ter que ter algum local para a gente poder estar adorando junto, ensinando a palavra para todo mundo ouvir junto. Aí tem que ter, vai ter que ter. Então percebe que essa não é a nossa motivação e nem era também a dos apóstolos. Eles se reuniam nas casas, mas as coisas começaram a crescer. E eles tinham locais sim de reunião. Tá? Eles tinham sim locais de reunião. Tinham. Não era nada suntuoso também, né? Não era nada, uma igrejona com ouro, com nada disso não. Era um local de reunião, um espaço. Um espaço. Poderia ser na casa de alguém, mas eles tinham um local para se reunir. Igual tem, por exemplo, lá no Pastor Márcio. Você sabe que na igreja do Pastor Márcio ele fica no terraço da casa dele. Tem a casa dele ali, né? E no terraço da casa dele ele fez um local para se reunir. Você não sabia disso, né? Mas tá lá.
Tá a casa dele lá, fica pertinho, a igreja fica pertinho da casa dele. Tem a casa dele lá e falou assim, pô, vou fazer aqui um local de reunião aqui no meu terraço. Ah, só que ele fez organizado. Não. Aí quem olha assim pensa que é um local, não é. Fica no terraço da casa dele. Né? Mas tudo bem organizadinho, tudo bem jeitosinho, com excelência, porque é para o Senhor. Né? Eu queria ter um espaço desse na minha casa. Né? A pessoa ter um local de reunião, botar ali 100 pessoas no quintal da minha casa, eu queria ter. Né? Só que quintal de casa é diferente de um local de reunião. O quintal da sua casa é o quintal da tua casa. Né? Quintal da tua casa. E a gente tem várias coisas para poder fazer. Aí vamos supor, você está na tua casa, está lá você, os seus filhos, né, a sua esposa, aí o pessoal que é do louvor quer ensaiar. Não, agora o pessoal da juventude quer estudar, a tua casa está sempre cheia de gente. Né? Por isso que é bom um local próprio para aquilo dali, que é o mais natural, que não vai interferir na sua privacidade. O negócio é interferir na sua privacidade. Não pode interferir na sua privacidade. Mas isso aí não é legal. Tá? Então, gente, vamos estar intercedendo, orando, né? Um local bonito, tranquilo como esse aqui. Eu vou para a cidade agora. Né? E eu tenho certeza que o Senhor ele vai estar nos proporcionando dias muito bons, tá? Dias maravilhosos. Ore por nós, interceda por nós, esteja com a gente e faça parte. Vamos estar no Rio de Janeiro, está toda a equipe lá, está o pastor Gilberto, o pastor Márcio, o pastor Damaso, o pastor Pedro, eu, os professores estão lá. Agora a equipe vai estar completa e a gente vai dar início a uma grande obra em nome de Jesus. E você faz parte disso. Né? Glória a Deus pela sua vida, porque você faz parte disso e até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus.